Bom, vamos lá. Muita gente pergunta sobre o caso do Felipe Martins, achando que o caso do Felipe Martins está enterrado. Muito pelo contrário. Está mais vivo do que nunca. E eu queria trazer um tweet que eu fiz essa semana, porque eu acho que resume o que eu posso falar no momento. Tá aí o tweet que eu fiz dia 24. Para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos e agem para proteger alguns de seus algozes, um aviso. Suas digitais e nomes estão por toda parte. Oficialmente para alguns e nos bastidores para outros. Até jornalistas do New York Times já sabem disso e estão mergulhados em passos fundamentais nas investigações que alguns tentam bloquear. O tempo mostrará estes nomes e acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça de Felipe Martins que ninguém imagina. Então, Lacombe, o que eu tenho para falar sobre esse caso é isso. Eu estou em contato com alguns jornalistas do New York Times. Vocês não imaginam as investigações independentes do New York Times. Muita coisa vai ser mostrada, principalmente a longo prazo. Alguns nomes vocês vão ficar de queixo caído, alguns nomes que estão envolvidos nos bastidores para que essas investigações elas parem. Os motivos, eu acho que mais pra frente a gente vai acabar descobrindo. E as coisas não estão sendo ditas, porque é preciso explicar uma coisa. Esse caso do Felipe Martins entrou na esfera criminal, tá? Criminal, aqui nos Estados Unidos. Felipe Martins está processando o CBP e algumas pessoas vão acabar entrando ali na esfera criminal. Então, tudo é muito confidencial, tudo é muito sigiloso. O CBP já pediu para que o juiz encerrasse o caso algumas vezes. O juiz da Flórida disse que não vai encerrar, que é um caso gravíssimo e que as investigações e o processo vai continuar na esfera criminal. Portanto, não pensem que o caso do Felipe Martins não está sendo tocado, está sendo tocado, mas tocou também em algumas pessoas que ficaram incomodadas, eles tentaram jogar o caso dele para debaixo do tapete, mas não vai acontecer, a verdade ela é inevitável. E por isso não falamos mais nesse caso, porque qualquer informação divulgada agora prejudica o próprio Felipe Martins. O outro lado, ele pode acabar se armando antes da verdade aparecer. Mas o caso está sendo muito bem tocado. A multidão se reuniu em uma enorme carreata na frente da casa do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, passando pela residência oficial do ministro Alexandre de Moraes. Um lindo buzinaço, orações, inclusive um bispo resolveu entrar na luta pela liberdade de expressão no nosso país em defesa do presidente Jair Bolsonaro. É claro que a Globo optou por não transmitir, mas eu, Felipe Lintz, consegui reunir os melhores momentos e aqui vou te mostrar tudo nos detalhes. Muita gente diz que não tem nenhum motivo para colocar Jair Bolsonaro atrás das grades, mas eu, Felipe Lintz, discordo e muito disso. Até porque existem sim motivos de sobra para Bolsonaro ir para a prisão. Eu digo isso porque Jair Bolsonaro não roubou. Jair Bolsonaro tem motivo para ir atrás das grades, pois não se corrompeu. Um homem que permaneceu íntegro, honesto, aliás, é íntegro e honesto. Defensor de valores como Deus, pátria, família e liberdade. Um homem que consegue arrastar milhões e milhões de pessoas nas ruas. Esse é o motivo pelo qual quer empreender Jair Bolsonaro. E sabendo disso, uma gigantesca multidão, de maneira voluntária, resolveu sair de casa neste domingo e fez uma linda homenagem a Jair Bolsonaro. E claro, um recado na porta da casa do Xandão. Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Aqui em frente ao condomínio do Bolsonaro, pode mostrar ali, só lá de Brasília. Fizemos a nossa carreata, muitos foram para casa, muitos foram domingo, mas essa grande multidão aqui na porta do Bolsonaro para dizer que nós só temos duas pautas nesse país. São fora Moraes e anistia já. Nós não temos outra pauta. Quem está tentando, parlamentares que estão tentando vender outra pauta de prerrogativa, de foro, esse não é o momento. Os senhores estão fazendo isso para desviar a atenção, mas o povo brasileiro não é besta. Nós estamos aqui lutando por anistia, pela liberdade do Bolsonaro. Olha aqui, pessoal, isso aqui é a prisão de Bolsonaro. Veja aí a polícia, ó. Filma aqui, ó. A polícia aqui, ó. Veja aqui, tá vendo? Esse é o aparato na porta do Bolsonaro que o governador Ibanez e Alexandre de Moraes transformaram a casa desse homem em uma prisão, com humilhação, mas nós não vamos aceitar, vocês vão cair, o povo está unido nas ruas para derrubar vocês, aguarde o momento que isso vai acontecer e muito breve, nós não nos intimidaremos com vocês, seus canalhas! Venha a nós o nosso rei!
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ele vai concorrer e quem quiser tirá-lo, vamos conversar no segundo turno, porque até o dia da urna, Bolsonaro é o candidato à presidência da República do Brasil. Se não fosse a presença de vocês, nós não teríamos essa carreata, não teríamos manifestação nenhuma. Deixar minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, a Michele, a sua criança Laura, que estão violentados. Imagine você estar na intimidade da sua casa com a sua mulher, de repente o policial toca a campainha dizendo: olha, agora eu deu entrada, olha aqui no seu quintal. Isso é um absurdo. Começa no dia 2. É um julgamento que já está escrito desde quando o processo começou. A gente já sabe qual é o desfecho do julgamento. Os patriotas indo de encontro ao presidente Bolsonaro, essa solidariedade a esse guerreiro, ao nosso capitão. As pessoas, a polícia, ela travou aqui o acesso de carro, porém as pessoas estão indo a pé. Olha lá a polícia fazendo a volta, possivelmente para querer nos impedir. Mas nós vamos passar. Aí, ó. Acontecendo agora aqui em Brasília. O povo indo de encontro ao presidente Bolsonaro. Ponto de vista do seu julgamento. Mostrando que ele tem apoio, que ele não está sozinho. O movimento em torno da defesa de Jair Bolsonaro segue tão forte que até o bispo Dom Odair resolveu pedir orações ao nosso país. Desperta, Brasil! Desperta, Brasília! Desperta, Diocese de Formosa! Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, todo mundo, levantar as nossas mãos, orem comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos. A ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. A ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. Para evangelizar. Para evangelizar. Para testemunhar. Para testemunhar. Diante de tudo que é ruim. Diante de tudo que é ruim. Que nós não perdemos a esperança. Que nós não perdemos a esperança. Diante dos desafios. Diante dos desafios. De tudo aquilo que fere a dignidade humana. De tudo aquilo que fere a dignidade humana. Nós cremos. Nós cremos. O Senhor derramará o teu Espírito Santo. O Senhor derramará o teu Espírito Santo. Abundantemente sobre nós. Abundantemente sobre nós. Sobre o nosso Brasil. Sobre o nosso Brasil. Que precisa tanto da tua ajuda. Que precisa tanto da tua ajuda. Amém. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lindo demais, né? Agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que a Globo transmitiu isso que nós vimos? Será que a Globo dedicou pelo menos 30 segundos da transmissão dela do dia inteiro deste domingo, pelo menos até o momento que eu tô gravando este vídeo, 6 horas da tarde, para poder mostrar todo o movimento, a multidão que estava em Brasília, para mostrar um dos maiores bispos, se não o maior deste país, clamando por liberdade? A gente sabe efetivamente de que lado a tradicional imprensa do nosso país está.
Não à toa, grande parte da imprensa, liderada pela Globo, é líder de verbas de publicidade do governo do PT. Então a gente não pode esperar, infelizmente, nada muito diferente disso. Entendem agora por que o Xandão fica tão irritado? Pois Bolsonaro, sem movimentar qualquer palha, consegue movimentar milhões de pessoas em todo o país. Tudo isso, repito, pelo simples fato de Bolsonaro ser um homem íntegro e honesto. Algo extremamente raro, ou talvez único, de uma pessoa que já ocupou a presidência deste. Vamos lá. Barroso, mais informação pra gente, Barroso. Vitório, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, visitará hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília. A autorização foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e com base nessa autorização, a visita precisará ser feita entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. Na agenda oficial de Tarcísio, o compromisso está previsto para entre 10 da manhã e 2 da tarde e foi confirmado pela assessoria de imprensa do governador de São Paulo. Os temas que devem ser tratados são anistia e redução da pena aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro, além das eleições presidenciais de 2026. E aí, de acordo com o G1, na pauta da conversa também deverão estar as candidaturas da direita para tentar as 2 vagas de São Paulo ao Senado. Tarcísio defende o nome do seu secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, do PP, enquanto Bolsonaro quer a vaga para Eduardo Bolsonaro, seu filho. Se Eduardo ficar de fora, a vaga deve ficar com os bolsonaristas evangélicos, e nesse cenário entra o pastor Marco Feliciano, do PL, que é um dos preferidos pela ala, chamamos de ala bolsonarista. A viagem acontece dias após Tarcísio ter dito em conversas reservadas que não pretende disputar a presidência da República no ano que vem. De acordo com interlocutores, ele demonstra forte convicção de que ficará de fora da corrida presidencial diante de um cenário chamado por ele de fragmentação da direita. Eu vou falar por mim, tá? Não tem procuração do presidente Bolsonaro para falar em nome dele, mas você pode imaginar que um encontro de 4 horas, alguém dentro da tua casa, e eu não sei se o presidente queria isso. Outra situação, quem é que vai sair de lá e vai dizer o quê? Eu gostaria muito que o Flávio Bolsonaro participasse. O Flávio tem essa possibilidade e tem autorização para visitar o pai. Eu adoraria que o Flávio participasse para Flávio Bolsonaro ser o porta-voz, para o Flávio trazer para nós as informações que a gente precisa disso. Por quê? Por quê? Porque eu não confio no Tarcísio. Veja, na notícia, se Eduardo não participar da disputa para o Senado ano que vem, se Eduardo Bolsonaro não participar da disputa para o Senado ano que vem em São Paulo, deu tudo errado. Deu tudo errado, pode pôr quem for. Veja, admiro o pastor Marco Feliciano, não tenho nenhum problema, mas veja, se Eduardo Bolsonaro não disputar o Senado ano que vem, deu tudo errado, amigo. Deu tudo errado. O sistema venceu. Olha, Tarcísio está lá para falar sobre as candidaturas, sobre redução de pena. Você percebeu? Não é a anistia ampla, geral e restrita. A notícia disse, está pautado dentre os assuntos, redução de pena. Não, foi G1, Barros, a tua fonte aí? G1. G1. Não, queridos. Anistia ampla, geral e restrita. Não tem redução de pena. Não existe isso. Não existe isso. Se Tarcísio não rebater uma informação... Alô, assessoria do Tarcísio. Turma, vocês têm que desmentir o G1 aqui. Vocês têm que desmentir o G1. Entendo que a assessoria de comunicação do Tarcísio, governador de São Paulo, tem que desmentir o G1. Não. Nós estamos lá para conversar sobre a anistia ampla, geral e restrita. Vamos outra coisa, vamos para outro ponto, Tarcísio. Já que você realmente não quer ser presidente da República, já que você realmente não quer disputar a presidência, assine um termo, por mais que não valha porcaria nenhuma. Assina um termo aí, vai no cartório, assina. Não serei candidato à presidência da República o ano que vem. Assume esse compromisso publicamente e registra num cartório. E põe lá na tua página principal lá. Põe lá, ó, não serei candidato. Vai lá, vamos ver. Vamos ver. Porque essa história de não serei, mas acabei sendo, sabe aquela história? Fez que fez, acabou fundo. Já ouviu isso aí? O que está aparecendo para mim? Não, eu não quero de jeito nenhum. Amanhã Bolsonaro está impedido. Eduardo não consegue voltar para o Brasil. Puxa, só tem eu. Olha, isso não está legal. Isso não está legal. Então eu faço aqui um convite ao Tarcísio por uma reflexão. Já que você realmente não quer, Tarcísio,
Tome a decisão. Primeiro, não é redução de pena. É anistia ampla, geral e irrestrita. Segundo, assina um documento. Eu não sou candidato à presidência da República o ano que vem. Larga essa turma aí sozinha. Sabe por quê? Porque essa turma que você hoje representa, infelizmente, Tarcísio, liderados por Gilberto Kassab, Michel Temer e, inevitavelmente, Alexandre de Moraes, essa turminha não tem quem colocar no seu lugar. Vai colocar quem no seu lugar, Tarcísio? Quem vai ser o... Qual é o nome hoje? Me diz? Para substituir Tarcísio nesse jogo do sistema. Não tem. Não tem. Então, olha, eu fico imaginando Dona Michele... Eu tô falando por mim, tá bom? De repente até gosta, não sei. Eu não sei. Mas dá pra imaginar alguém 4 horas dentro da sua casa? 4 horas. 4 horas de assunto. Dá pra imaginar? Então, amigo, a gente tá vivendo um momento bastante triste, viu? E de revelação, sem dúvida alguma. As pessoas estão se revelando. Agora, Tarcísio fala pra mim que vai lá pro G1, que vai lá pra redução de pena, aí diz que não quer ser candidato à presidência, mas se sobrar pra ele vai. Bate no peito então, Tarcísio, e assina um papel, assina lá um documento. Não serei. Aí eu vou contigo. Aí eu vou acreditar em você. E outra, não é redução de pena, é ampla, geral e restrita. O meu candidato é Bolsonaro, quero ver. Chama lá o Paulinho da Força, ele é deputado pelo estado de São Paulo. Chama lá o Paulinho da Força. Chama lá essa turma que tá todo mundo ali, né, fazendo de tudo para o presidente Bolsonaro não ser candidato ano que vem. Chama lá. Vocês não são os bons da boca? Chama. Sabe por quê que eu tô fazendo essa provocação? Pelo seguinte motivo. Estados Unidos mostrou pra gente o seguinte, olha, estão perseguindo Donald Trump. Estão. Mantém ele elegível e disputando a eleição. E deixa o povo decidir. Presidente Bolsonaro, hoje, preso, condenado, inelegível. Com uma anistia ampla, geral e restrita, as coisas voltam para o lugar, não voltam? Voltam. Deixa voltar para o lugar e deixa o povo decidir com eleição, urna, voto impresso, contagem pública dos votos e deixa o pau torar, meu. Deixa a coisa acontecer. Por que tanto medo? E, repito, Tarcísio precisava se posicionar de uma forma mais clara. Está muito duvidosa, né, essa posição de Tarcísio até aqui. Eu não sou, mas se for eu, tudo bem. Olha, eu não quero, mas, puxa, sobrou para mim. Sabe essa situação? Não é isso que eu quero. Eu quero algo, do ponto de vista de posicionamento, algo que de fato me dê a tranquilidade de, Tarcísio decidiu assim. Tarcísio se posicionou, é a anistia ampla, geral e restrita, não é o possível. Não tem questão de possível. É ampla, geral e restrita. E não é candidato ano que vem. Aí tudo bem. Agora, enquanto tiver essa conversinha para boi dormir, amigo, né? Nessa eu não caio. Discurso de nível DCE. Né? Todos os clichês, todas as bobageiras canhotas estavam ali presentes. Né? Acusar Israel de genocídio é um lugar comum na esquerda Free Palestine, né? Que ignora que se Israel quisesse deliberadamente exterminar os palestinos, não tinha mais ninguém para contar a história, haveria um estacionamento na faixa de Gaza. Né? O Israel tem o poder bélico para isso, mas não tem a intenção, ao contrário de muitos palestinos que apoiam o Hamas e que se tivessem esse poder já teriam varrido Israel do mapa. Defendeu Cuba, defendeu o diálogo com a Venezuela, disse que é importante separar a criminalidade de terrorismo, protegendo assim o PCC com quem mantém diálogos cabulosos, fez a velha propaganda da aliança Sul-Sul contra os malvadões do Norte, né? O imperialismo yankee, por aí vai. E foi muito curioso ver esse discurso repleto de clichês esquerdistas sendo feito logo antes do discurso do Trump, em que pese no final ter dedicado ali uns 2 minutos ao Brasil, né? E falado da química com Lula, que abraçou no corredor e por aí vai. Podemos falar disso depois, né? Do complexo vira-latas dos brasileiros esquerdistas, que adoram odiar os Estados Unidos, mas quando vem alguma coisa positiva, eles se derretem todos. Mas o Trump negou cada um dos itens trazidos por Lula. Inclusive, o Lula fechou fazendo propaganda do evento da COP30, que vai ser no Brasil no final do ano, e o Trump esculachou exatamente a pauta ambientalista, disse que o Obama era um hipócrita, que só falava disso enquanto pegava jatinho particular para ir jogar seu golfe, né? O jatinho particular, leia-se Air Force One, né? Que é um jumbo que consome uma pegada de carbono que você precisa de centenas e centenas de pessoas para equiparar. Então o Trump foi apontando a hipocrisia de todos, inclusive da própria ONU, né? Que não serve mais para nada. Ele disse: a ONU só me deu uma escada rolante quebrada e um teleprompter que não funciona. Né? Então é basicamente a isso que se resumiu a ONU hoje. Ô, Lacombe, nós temos em imagens, eu não mandei aí para a equipe, né? Mas eu vou falar aqui de cabeça.
nos últimos 10 anos, as condenações da Assembleia Geral da ONU, as condenações formais, foram mais ou menos assim. Venezuela, 0. Cuba, 0. Rússia, numa época em que invadiu a Ucrânia, que caiu nas graças da turma progressista globalista, né? 29 condenações. Irã, 10 condenações. Chega em Israel, 179 condenações. E nada chega perto. Rússia é o segundo lugar, com 20 e poucos. Então, assim, no mundo em que tem Venezuela, Irã, Rússia, Afeganistão, China, a ONU dedicar o grosso das suas condenações à pequena democracia que tem respeito às minorias no Knesset, seu parlamento, inclusive com muçulmanos, drusos, representados, que tem a maior parada gay do mundo em termos relativos à população em Tel Aviv, que tem as mulheres empoderadas desde Golda Meir, que tem a alternância de poder entre esquerda e direita, mas que nenhum dos grupos políticos questiona que tem que se defender dos vizinhos hostis. E Israel é como se fosse o capeta na terra. A gente tem que concluir, diante desses fatos, que a ONU foi tomada pelos petrodólares árabes, que ela foi tomada pela ideologia canhota antissemita. Ninguém mais sério leva a ONU a sério. Mas o discurso do Lula, feito sob medida, foi para agradar essa patota da ONU. Da turma que, se dependesse deles, nós estávamos falando alemão desde a década de 40. Né? Então, de novo, a ONU e sua antecessora se mostraram totalmente ineficazes na hora de conter as verdadeiras ameaças ao Ocidente. Não fosse o xerifão malvado, não fosse a liderança dos Estados Unidos, o mundo estava perdido hoje. E uma vez mais, Donald Trump chama para si a responsabilidade, chama na chincha a Europa, sendo que poucos mantêm alguma esperança de que a Europa vai conseguir reverter o quadro de invasão imigratória, ilegal, muçulmana, né? Mas Trump fez o papel de líder do mundo livre ali. E Lula fez o papelão do terceiro mundo, vira-latas, precisando enaltecer tudo que não presta e cuspir em tudo aquilo que garante alguma resistência a esses inimigos da liberdade. O próprio discurso do Bibi Netanyahu, que vários debandaram, inclusive a comitiva brasileira, tocou nesse ponto. Em privado, muitos líderes do Ocidente me procuram para agradecer o que a gente faz, o que a inteligência israelense faz para apontar esses inimigos. E deu um ótimo exemplo que eu fecho com isso. Falar em Estado palestino, logo depois do 7 de outubro, em Israel, a 1 milha de Jerusalém, é como falar de um Estado da Al-Qaeda a 1 milha de Nova York, depois do 11 de setembro. Tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos ontem para manter as prisões preventivas do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e do empresário Maurício Camizotti. Votaram pela manutenção os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça. Já o ministro Gilmar Mendes se declarou impedido para julgar o caso. O julgamento começou na sexta-feira no plenário virtual da segunda turma do Supremo. Os ministros do colegiado podem inserir votos no sistema até o próximo dia 3 de outubro. Atualmente compõem a segunda turma André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques. O Careca do INSS é apontado pelas investigações como facilitador do esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas. Segundo a Polícia Federal, empresas ligadas a ele teriam operado como intermediárias financeiras das associações investigadas nessa fraude. O empresário Maurício Camizotti é apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência Social. Obrigado, Barros. Walter, só 2 presos. Você acha que um escândalo de... Uns falam 6 bi, outros falam 90 bi. Se entrar nos consignados pode chegar a 200 bi. 2 presos. E com detalhe, o governo federal pagando a conta com o nosso dinheiro, do pagador de imposto, fazendo com que muitos aposentados e pensionistas, hoje, assinem como se fosse um termo, não sei como juridicamente você pode me ajudar, Walter, dizendo o seguinte, aceito receber essa quirera, essa migalha de tudo que foi roubado de mim, aceito receber isso aqui e também assumo o compromisso de não mover uma ação contra a União. Tá sim, o jogo está sendo jogado dessa forma. Aí eu te pergunto, um roubo, um desfalque deste tamanho, 2 presos, lembrando o seguinte, estoura em abril o escândalo. Imagine o que esses caras fizeram de abril até agora, meados de setembro, quando foram presos, os 2, do ponto de vista de destruição de provas, dinheiro que virou Bitcoin. Dá para imaginar? Então, Valtão, é um escárnio, é mais um tapa na cara do brasileiro, em especial de aposentados e pensionistas roubados, Valtão. Como é o nome daquela senhora que aqui no programa a gente tem falado dela, das patriotas? Dona Vildete. Dona Vildete. Dona Vildete. Vamos contrastar isso. Dona Vildete está presa. E quantos estão soltos aí, Vitória? Quantos estão soltos? Um ex-ministro foi blindado. Estão falando aí que a direita está votando negócio de blindagem.
o ex-ministro do PDT, não vou falar o nome dele para não nos sujeitar aqui amanhã depois, né, do jeito que está aí, a ter que pagar a indenização e tudo mais, foi blindado. Esse negócio era entre outras coisas, para estar todos os dias na manchete do UOL, está preocupado com militância política, é para estar na manchete da Folha de São Paulo, está preocupado com militância política, era para estar na chamada do Jornal Nacional, que a gente sabe a que serve, né? Então, não vai me surpreender também se daqui a 5, 6 anos essas pessoas não forem declaradas inocentes, como foi o caso da Lava Jato, e que nós ainda tenhamos que, além de tirar dinheiro do cofre, do caixa, do tesouro, para pagar os aposentados, porque deveria ser esses ladrões que deveriam pagar os aposentados, não me surpreenderá amanhã depois se essas pessoas não tenham que ainda ser indenizadas pelo erário por terem respondido por esse crime. Esse sim é um crime hediondo, né? Porque das coisas mais tristes que eu acho que tem no nosso país, que está nos dois extremos, né? É a desatenção com a criança, e eu sempre busco fazer um trabalho social voltado para crianças, e tu chegar numa idade, aí na terceira idade, 65, que eu acho que ainda é jovem, 70, mas vamos falar mais para frente, tem que estar na rua mendigando, vendendo alguma coisa, né? Atenta contra a dignidade da pessoa humana, e é isso que essa gente está fazendo. É que nem roubar da educação, é que nem roubar da saúde, é que nem roubar de um hospital, é roubar de um velhinho, é roubar de um aposentado. Era para estar muito mais gente presa. Sabe, Walter, entendo que o desmontar da Lava Jato e o fim trágico da Lava Jato deve estar, por exemplo, hoje, fazendo com que muitos não cumpram com o seu papel. Porque me lembro perfeitamente, Walter, das fases da Operação Lava Jato. Teve a fase número 64, não sei o quê, com o nome lá, e o Brasil torcendo, e o Brasil vibrando e tal. E agora? Essa história de sem desconto, operação não sei o quê, prende 2, não prende ninguém. Aí o André Mendonça diz que o careca, o franjinha do INSS não precisa ir à comissão, não precisa falar. Aí tem um pedido de prisão preventiva do Nelson Williams, do advogado Nelson Williams. E aí ninguém fala mais disso. Ou seja, nós estamos também vivendo um pós Lava Jato, Walter, na tua análise, por quê? Eu já vi uma Polícia Federal com mais disposição, né, com relação a operações e mais operações, e nós estamos tratando de algo que também me incomoda, Walter, que é o seguinte: nós temos que lembrar que foram muitos anos de roubo dos aposentados e pensionistas, atravessando inclusive o período do presidente Bolsonaro no poder, o que me faz crer que deve ter muita gente da esquerda suja, porque trata-se de sindicatos, associações, confederações, sim, mas pode ter gente também dessa falsa direita, dessa direita trans, que pode ter se beneficiado com isso, e por isso as coisas não têm andado como a gente queria, ou como a gente quer, Walter. Um dos nomes que está por trás de tudo isso, que é muito falado, é o Sombra da República, né? Aquele foi condenado a 20 e tantos anos de prisão, que não cumpriu nada e que, ao que consta, desde lá do primeiro governo do presidente Lula, está por trás de todas as grandes negociatas do país. Diz que ele também está por trás desse negócio aqui, além da articulação política, também está por trás aqui desse rolo dos aposentados, né? Vocês sabem de quem eu estou falando também, acho que não precisa, eu presumo que as pessoas imaginem de quem que eu estou falando, né? Daquele que fez um curso de guerrilha em Cuba e que ficou vários anos aqui no Brasil, vivendo, como é que se chama isso? De forma escondida, camuflada? Como é que é, Pitoli? Enfim. Foragido? Não escondido. Era enfim. Secreto? Aquele? Secreto. Sabe, que tinha uma identidade aí. Dizem que tá por trás desse grande esquemão aí. É claro que a autoridade policial, isso eu tenho uma experiência também quando eu atuava profissionalmente mais a miúde nisso. Descriminalizaram uma série de coisas aqui no Brasil, né? Essa história da bandidolatria que tem uma origem ideológica também, né? Coitadinho, ele é vítima da sociedade, tá aí, né? O presidente nomeado da República que diz que é um absurdo prender um jovem porque ele vai roubar um boné e um celular. E quantos trabalhadores aí, jovens, inclusive, têm sido mortos por causa de um boné e de um celular, de uma fala irresponsável como essa. Essa é a tal da bandidolatria. E aí a bandidolatria faz o seguinte: o cara prende alguém 10 vezes, 20 vezes, chega lá na delegacia, o delegado tem que gastar um monte de tempo, o escrivão de polícia também, dali um pouco mais o cara se livra solto dali, sai rindo da cara do policial. No dia seguinte ele passa pelo PM na rua e no centro de São Paulo, diz assim: viu só, otário, tu ficou um tempo aqui, queria me prender, não sei o que, eu tô aqui de novo. Aí a autoridade vai descrendo disso. Tem um conservador que foi prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, advogado também,
E o Giuliani implementou lá, vocês lembram a história da teoria das janelas quebradas, né? Tolerância zero com o crime. Aquilo foi assim um divisor de águas. Aí vem a esquerda. Na Califórnia está acontecendo a mesma coisa. Descriminaliza uma série de pequenos delitos, começa essa história do tráfico de droga, quando vê a sociedade está apodrecida de novo, né? E a autoridade policial vai ficando assim, ó, desmoralizada e desestimulada. E eu acho que é isso que acontece, Pitoli, respondendo a tua pergunta, né? O cara vai lá, faz uma vez, faz duas. Aconteceu isso aí na Lava Jato, quando vê daqui um pouco mais, todos os caras que eram ontem os mocinhos, hoje foram transformados em bandidos, com o choro do ministro... Barroso? Que se deu por impedido no julgamento, na posse do... Gilmar, né? Vocês lembram que na posse do advogado, da posse do ministro Zanin, o ministro Gilmar Mendes chorou. Vocês lembram disso? Ele se emocionou porque o ministro Zanin, contra aquela espetacularização, eles chamam do processo penal e aquele absurdo que foi a Lava Jato, então transformaram a Lava Jato no demônio e transformaram o demônio em santo. E quem é do bem, descrê, como dizia o Rui Barbosa, da virtude e chega a duvidar-se da honra. PGR se irrita a Polícia Federal e se afasta de Moraes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, STF, a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL com a suposta coação em processo judicial. Uma esdrúxula argumentação tenta defender a tese de que Eduardo buscou, junto ao governo Donald Trump dos Estados Unidos, levantar sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades do judiciário. Porém, nesse mesmo caso, servidores da Polícia Federal, atrelados ao ministro Alexandre de Moraes, fizeram um relatório incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Paulo Gonet, por sua vez, não ofereceu a denúncia contra nenhum dos dois. Isso irritou a Polícia Federal e colocou Moraes numa situação delicada. É nesse inquérito que foi decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro e recolhido o passaporte Malafaia. Os advogados do ex-presidente já requereram a imediata revogação de prisão. Os advogados do pastor já fizeram 4 pedidos para recuperar o passaporte. Houvesse uma conduta imparcial, esses pedidos já deveriam ter sido apreciados e deferidos. No Brasil atual, Moraes enrola e abusa do poder.